Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Bem-vindos a este lugar de culto ao nosso Deus. Todos os irmãos, todos os queridos são muito bem-vindos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 86, Salmo de número 86. Neste Salmo 86, nós temos aqui uma oração, a oração do rei Davi. Davi era um rei que orava. Ele, apesar de ser rei de Israel, ele fazia oração. E nós temos registrado neste salmo uma das orações de Davi. E nós temos aqui uma oração de Davi. E só para título de informação, os primeiros versículos deste salmo de Davi, desta oração de Davi, nós temos 6 pedidos. Ele pede 6 coisas neste salmo. E eu vou ler só uma das coisas que ele pediu. Tá bem? Nós vamos ficar com a última das coisas que ele pediu. A partir do versículo 11, nós temos aqui, ele pede 6 coisas. Nós vamos ler a 6ª coisa que ele pediu a Deus. E que eu também preciso pedir a Deus, que você precisa pedir a Deus. Vamos ler? Diz assim, versículo 11, 86, versículo 11, ele diz assim: ensina-me, Senhor, os teus caminhos, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Olha que palavra boa, né? Eu não sei se você já fez essa oração. Se não fez, eu quero te aconselhar você fazer. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste da alma, do mais profundo poder da morte. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, que ele diz, olha, o salmista diz, só até aqui, vamos ficar com o versículo 13, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Me livraste da alma, do mais profundo poder da morte. Glórias a Deus, glórias ao Senhor, nosso Deus. Que nós possamos, entre as outras coisas, o versículo 1 tem a primeira oração, o versículo 2 tem a segunda oração, o versículo 4 tem a 4ª oração, e por aí vai. E ele chega nesse versículo e diz, Senhor, ensina-me o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Nós não temos que temer a mais nada, temer só a Deus, porque é o princípio da sabedoria. Ele diz, dar-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Me livraste a alma do poder da morte. Deus já me livrou muitas vezes do poder da morte, livrou você também. Vamos orar, querido? Mas eu gostaria que você orasse, que nós tivéssemos um momento de oração. Nós temos orado muito pouco, e eu gostaria que, nesse momento, a gente tivesse pelo menos uns 3 ou 4 minutos de oração, que você pudesse agradecer a Deus, que você pudesse inclinar diante do Senhor, dizendo, Senhor, fala comigo nesta manhã. Que você pudesse agradecer a Deus porque você está aqui, que você pudesse fazer uma oração de gratidão, mas depois uma oração de pedido. E se você pudesse pedir, Senhor, ensina-me o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. E eu quero te dar graça, Senhor, para sempre, pois que grande é a tua misericórdia. Fale com Deus, agradeça a Deus, levante suas mãos, abra-se diante do Senhor, como uma flor que se abre para receber o orvalho, como uma flor que se abre para receber o sol, que você possa se abrir diante de Deus agora, irmão. Não se feche, não, se abra diante de Deus, abra a tua boca. Coloque-se no lugar certo, dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, fala comigo. Oh, aleluia, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, venha ao nosso encontro nessa manhã.
Vem, Senhor, aqui está o teu povo como igreja, aqui está o barro, Senhor, aqui está o barro, tu és o oleiro, nós somos barros. Pai querido, faça de cada um de nós um vaso novo, restaura aquele vaso rachado, quebrado, machucado, Senhor, restaura-nos, ó Deus. Vem, Espírito Santo, nos perdoa, nos liberta de todos os nossos pecados, de palavras, de pensamento, de omissão. Deus, tem misericórdia do teu povo, da tua igreja, que aqueles irmãos que puderam vir nessa manhã, que se dispuseram a vir nessa manhã, que seja ricamente abençoado. Senhor, ensina-nos os teus caminhos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, Senhor, para que nós andemos na vereda da tua justiça, Senhor. Dá-nos, ó Deus, gratidão, que nós possamos ser gratos pelo que temos e somos. Graças a Deus por esse dia, 16 de agosto, e estamos aqui com vida, com saúde, debaixo da proteção divina, porque o sangue de Jesus é a nossa proteção. O sangue de Jesus é a nossa proteção. Pai, a tua palavra diz que aqueles irmãos que chegaram na glória foram guardados, foram protegidos, primeiro pelo sangue da cruz do Calvário, mas também pela palavra da fé, pela palavra do testemunho. E, ó Deus, nós declaramos que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor está dando ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Deus, muito obrigado por esta manhã, pela palavra, pelo louvor, pela adoração, pelos irmãos aqui presentes, pelas famílias aqui representadas, aqueles pessoas da nossa igreja que ficaram em casa nessa manhã, ó Deus, que seja assistido por Ti. Tu sabes o motivo de cada um. Ó Deus, o desanimado, o prostrado, que receba vida, que receba espírito e vida onde estiver. Aquele que está em casa, ó Deus, por outro motivo, que seja sustentado pela Tua graça. Eu oro em favor de cada família desta igreja, suplicando o Teu favor, a Tua misericórdia. E eu faço isto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Aleluia. Isso não é louvor, mas é uma manifestação de alegria. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou alegre por poder rever você, tá bom? Vamos louvar o Deus, pastor Marcelo. Com as palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Então cante bem forte. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Abra o seu coração, sinta o Senhor te tocar nessa manhã. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as
mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória. inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Eu quero ouvir só a igreja do Senhor. O Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Vou voltar a lembrar que o pastor Lorivaldo está fazendo um apelo, que você telefone, você que é membro da igreja, telefone reservando o seu lugar, tanto pela manhã ou à noite, tá bom? Não esqueça de fazer isso, não. É um momento que a gente está vivendo bastante constrangedor. Nós, se não tivéssemos essa situação, nós teríamos a igreja hoje lotada, talvez 250 pessoas. Nós estamos pedindo que você telefone para a gente reservar para 80, 90 o máximo. É uma situação, mas nós temos que aprender a viver cada momento da nossa vida. Vamos ter uma pequena reflexão? Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações. Nós não estamos aqui impondo que não é por força, nem é por violência, mas o povo de Deus é um povo limpo, de corpo, alma e espírito. O povo de Deus é um povo sadio, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. O povo de Deus é um povo diferente em todas, corpo, alma e espírito. Pai querido, fale melhor do que eu. Traz luz, traz entendimento, traz a razão, ó Deus, a todos nós. E que os jovens, ó Deus, que não estão aqui, também sejam alcançados com esta palavra, mesmo sem ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria agora compartilhar com vocês uma palavra, tá bom? Vou usar 15 minutos, tá bom? 15 minutos. Efésios, capítulo 4. 15 minutos para uma pregação. A Igreja Nova Vida, o bispo Roberto dizia, na igreja não pode faltar uma boa pregação. Então, eu acho que eu tenho uma boa pregação hoje, e eu não podia deixar faltar. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Depois de Gálatas vem Efésios. Tá bom? Capítulo 4. Então, vamos ler só um versículo. Eu queria ler uns 10 versículos, mas vou ler só um, para a gente ganhar tempo. E eu vou tentar pregar em 15 minutos o que eu devia pregar em 2 horas. Diz assim, versículo 27. O que está escrito? Já localizou? Quem localizou, diga amém. Amém. Diz assim, nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, não dê lugar ao diabo. Amém? Aqui Paulo está escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, que era uma igreja sadia, era a igreja mais sadia da Ásia Menor, era a igreja considerada a igreja mais espiritual da Ásia Menor. E Paulo escreve essa carta a essa igreja e diz assim, e depois dizer, irmão, deixa a mentira, fala a verdade. Irmão, não roube. Irmão, não furte. Aí ele chega a um ponto e ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. É que a mensagem podia ficar aqui e acabar. Não deis lugar ao diabo, aonde? Na sua vida. Irmãos, essa carta não foi escrita para um qualquer, não foi escrito para um mundano, não foi escrito para uma pessoa lá do tráfico. Essa carta foi escrita para crente cheio do Espírito Santo. Para crente salvo, cheio do Espírito Santo. Não deis lugar ao diabo. Essa frase, irmão, como é fácil eu e você darmos lugar ao diabo. Como é fácil. É mais fácil do que imaginamos. É muito mais fácil do que pensamos
como é fácil, de repente a gente está dando lugar. Quando Paulo disse, não deis lugar ao diabo, ele está dizendo, irmão, não abra a porta para o diabo na sua vida, que se abrir a porta, ele entra. E nem precisa abrir a porta, nem precisa dar lugar, basta deixar uma brechinha, que ele entra pelas brechas. Amém, querido? Não deis lugar ao diabo na sua vida. E como é fácil, eu repito, como é fácil, eu, você, nós todos aqui, darmos lugar, abrimos a porta para o diabo entrar na nossa vida e bagunçar a nossa vida, e fazer da nossa vida, em vez de fazer um vaso de bênção, um vaso de desonra. Como é fácil, irmão, como é fácil. É mais fácil do que pensamos. Mesmo sem ter a intenção para tal. Eu não preciso ter a intenção, eu não preciso querer dar lugar ao diabo. Basta eu, no descuido, na falta de atenção, de repente eu estou dando lugar ao diabo. Paulo escreveu essa carta não aos pecadores, mas escreveu aos crentes cheios do Espírito Santo. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo, irmão, significa não dar lugar ao pecado. Porque o diabo se alimenta de pecado, e quando eu dou lugar ao diabo, quando eu dou lugar ao pecado, quando eu dou lugar à minha carne, às minhas tendências pecaminosas, porque todos nós temos uma tendência para o pecado, eu vou abrir, consequentemente, eu estarei dando lugar ao diabo. E a Bíblia é simplesmente radical, Deus é radical. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, é a maior igreja e melhor igreja, a igreja mais madura, a igreja mais consolidada espiritualmente, a igreja de maior conhecimento bíblico. Paulo diz, não deis lugar a ele, não deis lugar ao pecado, não deis lugar à sua carne, porque você vai ter problema. Irmãos, nós não podemos dar espaço para o diabo. O diabo é atrevido e, se nós dermos espaço, ele entra. Ele entra. Qualquer espaço que eu der, qualquer oportunidade, ele entra. Ele entra na minha vida, ele entra na sua vida. Agora, irmãos, eu quero deixar um versículo aqui. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. O versículo é o versículo 12. 6, 12 em diante, diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha, não reine, portanto, o pecado, agora que não é diabo, é pecado. Não reine, não deixe que ele governe a sua vida. Versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, isto é, os seus membros do seu corpo, a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio, isso é, governo sobre a sua vida, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Governo, olha aqui, não reinar, não reine o pecado em vosso corpo, não governe o pecado, não viva debaixo da lei do pecado, isto é reino, pecado. E diz mais, porque o pecado, versículo 14, o pecado não terá domínio, governo, não será mais seu senhor, você não vive debaixo do senhorio do pecado, da lei do pecado e da morte. Pois não estáis debaixo da lei, sim da graça de Deus. Porque eu vivo debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, eu posso viver livre do domínio, do poder do pecado. Amém? Você entendeu isso? Você entendeu isso, meu irmão? Ouça bem o que eu vou falar aqui agora. Biblicamente falando, teologicamente falando, pecado e diabo são as mesmas coisas. Pecado e diabo é a mesma coisa, segundo esse texto. Pecado
e diabo é a mesma coisa. Pecado e diabo é pai e filho. É filho e pai. Quando eu dou lugar ao pecado na minha vida, no meu corpo, eu estou dando lugar ao diabo. Eu estou abrindo a porta para que ele entre. Isso é a mesma coisa, pecado e diabo. Não é a mesma coisa, mas eles agem simultaneamente. Eles trocam de vez, eles trocam um com o outro. São pai e filhos. São da mesma família. Querido, e diz a Bíblia, não reine, não deixe reinar, porque você não está mais, porque o pecado não terá domínio, não será mais seu senhor, porque você não está debaixo da lei do pecado e da morte, você está debaixo da graça de Deus. Por isso, irmão, o segredo da vida cristã não é ser membro da Igreja Nova Vida. O segredo da vida cristã não é ser membro da Igreja A, B e C. O segredo da vida cristã é você estar debaixo da graça de Deus. Viva debaixo da graça de Deus. E não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao pecado, não dê lugar à sua carne, porque a nossa carne, a tendência da nossa carne é má. O pecado não domina mais você. Amém? O pecado não é mais o seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é o seu Senhor? Você sabe? Jesus é o meu Senhor. Diga, Jesus é o meu Senhor. As coisas se tornam reais quando você as fala. Você tem que falar, você tem que verbalizar. Jesus é o meu Senhor. Eu não estou debaixo da lei do pecado, nem da lei do diabo. Eu estou debaixo da lei de Jesus. Jesus é meu Senhor. Glórias a Deus. Proclame isso, irmão, e assim será. Jesus é o nosso Senhor. Você quer um exemplo disto? Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Israel esteve 430 anos no Egito. Foram levados lá através de Jacó e lá ficaram 430 anos. No início, irmão, tudo estava maravilha. No início, tudo era bom. No início, Israel não era escravo no Egito. Israel existia um senhorio no Egito. Israel existia domínio, estava na melhor terra do Egito, vivendo muito bem, enquanto José viveu. E José viveu muito, José viveu 110 anos. Mas não só isto, queridos, não foi só isto. Depois que José morreu, ainda ficou muitos anos Israel livre, trabalhando, enriquecendo, crescendo. Mas chegou um ponto que, por inveja, o faraó botou as garras do lado de fora e começou a impressionar Israel. E Israel se tornou o quê? Escravo dos egípcios. Escravo, ficou escravizado. Tinha que trabalhar dia e noite e dar tudo para o governo egípcio, para o rei faraó, tudo. Então, ele estava debaixo de um governo, debaixo do senhorio, debaixo de um domínio de faraó, que dominou durante mais, talvez, vamos pensar, 200 anos. Eles viveram debaixo do governo de faraó, do domínio de faraó, de um governo maligno, diabólico, satânico, explorador. Mas chegou o dia que Deus levantou Moisés, e através de Moisés, você sabe da história, eu vou correr com a história, Moisés tira o povo do Egito, E eles chegam, estão marchando, 3 milhões de pessoas aproximadamente. Vamos arredondar para 3 milhões de pessoas, saindo do Egito, indo em direção à terra da Canaã. Aí, de repente, depararam com o que na frente? O Mar Vermelho. Um braço do Mar Vermelho, um golfo do Mar Vermelho. E agora? Como é que vai ser? Tem um mar na frente. Aí, souberam que atrás estava vindo o exército de Faraó. Faraó se arrependeu e disse, não, eu não vou deixar o povo sair, não, nós vamos perder renda, nós vamos empobrecer. E correr, e estava vindo atrás o exército do Faraó. Aí o povo, vamos orar. Aí começa, aquela oração de crente. Aí Deus disse, Moisés, porque ores a mim, porque clames a mim, mande o povo marchar, o povo entrar na água. E aí o povo entrou na água, e quando entrou na água, o mar abriu.
Às vezes nós estamos orando na hora errada, irmão. Tem hora que não é para orar, tem hora que é para agir. Você está, Deus me abençoa, né? Deus já te abençoou há 10 anos atrás. Deus quer que você haja, que você tenha atitude. Você já é um abençoado. Aí o mar abriu, aí o povo passou. Chegou lá do outro. Quando chegou do outro lado, olharam para trás, estava vindo o exército de Faraó. Aí o exército viu o mar aberto, entrou. O que foi? O que aconteceu com o exército de Faraó? Foram sepultados ali naquelas águas. As águas sepultaram todo o exército do Faraó. E o que aconteceu com Israel que está do outro lado? Israel agora está livre. Livre para sempre. Livre de quem? Livre do domínio do Faraó, livre do poder do Faraó. O Faraó não tem mais poder sobre nós, porque nós não estamos debaixo do teu jugo, Faraó. Vai se virar, Faraó. Deixa você para lá. Agora estava livre. Agora quem era o rei estava debaixo do governo de Deus, de Jeová, do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Queridos, é isso que aconteceu comigo. Eu não estou debaixo da lei, do pecado e da morte. Nós, os cristãos, nós, os aliançados, nós, os comprometidos com Deus, irmão, não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte. O mundo, nós não estamos debaixo de um governo maligno, não. Nós estamos debaixo do governo do Pai das luzes, do Deus de verdade, do Pai de amor, do Deus Salvador. Eu estou debaixo do seu governo, do seu domínio, do seu senhorio. Diga isso para o capeta, irmão. Olha, capeta, você não tem nada mais comigo, não. Eu já saí de lá. Eu sou uma nova criatura. Essas marcas que estão aqui em mim, mas não tem nada a ver. Eu já fui selado pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus, querido. Você entendeu isso? Você entendeu? Se você entendeu, diga amém, diga amém. Eu quero ler um versículo para terminar. Eu vou te enterrar aqui agora. Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 8. Não deis lugar ao diabo. Diga comigo, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis. O pecado não tem domínio, não tem governo sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça de Deus. Você não vive mais subjugado à lei, ao pecado e à morte. Amém, querido? Você não, você agora é uma nova criatura, você agora é um filho de Deus. Como eu posso dar lugar ao diabo na minha vida? Eu digo a você, eu peço que o Espírito Santo te traga luz, te traga revelação, te traga entendimento. Mas eu garanto vocês, eu garanto, com todas as letras, que é mais fácil do que você pensa, a gente abrir a porta para o diabo. A Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais. Quem é no Brasil que não rouba? Quem é que não rouba? A Bíblia diz, não minta mais. Não minta. Aquele que mentia, não minta mais. É muito fácil, irmão, você abrir a porta. Uma pessoa que começa a mentir, ele está abrindo a porta para o diabo entrar na vida dele. A pessoa que rouba, mas rapaz, eu não sou assaltante de banco, não, pastor, eu só roubo as canetas lá no meu trabalho. Eu só roubo o tempo da empresa que eu trabalho. Você está dando lugar. Você está dando lugar. Não deis lugar ao diabo. Tem muito fácil, irmão. Olha aqui. Eu vou falar de alguns. Vamos ler. Versículo 21, versículo 8. Diz assim. Leia comigo, por favor. Quanto, porém, os covardes, leia comigo em voz alta. Se você puder ler em voz alta. Quanto, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que essas pessoas, a parte que lhe cabe será o lago de fogo e enxofre? Porque elas deram lugar ao diabo, deram lugar à carne, deram lugar ao pecado. Irmão, a vida cristã não é uma colônia de férias, não. A vida cristã é maravilhosa, mas não é colônia de férias, não é parque de diversão, não. Tem luta, tem batalha, nós estamos numa batalha.
Esse vírus que nós estamos convivendo agora, eu vejo isso como uma batalha muito grande, irmão, uma batalha. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de batalha, e nós temos que perceber esse tempo. Muito bem, a Bíblia diz, quanto aos covardes, qual é o sinônimo da palavra covarde? Aqui que está cheio de professoras aqui, eu não sei, você podia me dizer qual é o sinônimo da palavra covarde? O sinônimo mais comum da palavra covarde. Não seja covarde. Quando alguém diz, irmão, não seja covarde. O que ele está te querendo dizer? Não seja medroso. 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 Os medrosos, irmãos. Medrosos, medrosos. Diz que não entrarão no reino do céu. Meu Deus, mas você não é assaltante, não é bandido, não é marginal, não é adúltero. Mas a Bíblia diz, os covardes. A Bíblia diz que Deus não dá a mim nem a você espírito de covardia, mas dá o quê? Espírito de poder. Poder. O que é poder? O que é poder? Poder é força, coragem e moderação. Nós temos que ser pessoas moderadas, irmão, moderada em tudo, moderada na hora da comida. Hoje, quando chegar em casa, tiver aquela feijoada, aquela bacalhoada, aquele pernil, seja moderado. Você pode até comer, mas seja moderado. Moderação. Queridos, medrosos, o que mais? Incrédulos, os incrédulos. Os incrédulos também não entrarão no reino dos céus. Então, irmão, toda incredulidade, quando eu me torno incrédulo, isso aqui não tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, e não tem nada a ver, vai aumentando, eu me torno um incrédulo. E ao me tornar um incrédulo, eu estou me excluindo. Eu estou me excluindo de quê? Do reino dos céus. Você sabia disso? Quem sabia, diga amém. Quem não sabia, diz, pastor, eu não sabia. Você vê que, veja bem, olha, Deus, nas Sagradas Escrituras, ele coloca medo, incredulidade, qual o outro pecado que vem aí? Abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Olha, tem uma relação aqui de quantos pecados. Quem contou aí para mim, me diga, quantos pecados tem aqui? Quem contou? Vamos contar? Vamos contar? Vamos contar. Vamos terminar contando. Vamos fazer uma conta. Vamos ver. Conta no dedo, irmão. Depois você me diga, que eu não sei contar, não. Diga lá assim. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Quantos deu? Deu 8? 8 pecados. Você vê que o incrédulo está antes de tudo. Deus dá a lista, ele disse assim, o covarde, porque o covarde, irmão, ele tem medo de tudo, tem medo até de vir na igreja, tem medo de tudo. Eu estou desconfiado que tem muita gente que está tirando férias da igreja. Férias da igreja não tem problema, mas pior é tirar férias de Deus, irmão. Eu acho que tem muita gente que tirou férias de Deus. Uma pessoa me falou a semana passada, pastor, eu estou muito chateada com Deus. Estou chateada mesmo com Ele. Tudo bem, problema seu. Você não devia ficar chateada com Deus. Tem até um livro, o título do livro é Não Estou com Raiva de Deus. Mas essa irmã falou para mim, uma irmã, gente fina, hein? Gente fina. Incrédulos, medrosos, abomináveis, fica antes, depois que vem os abomináveis. Quem é abominável? Hein? Pessoa abominável. Assassinos, impuros, pessoas impuras de mente, impuras de palavras, feiticeiros, idólatras, mentirosos. O último é o mentiroso, Engraçado pensar que estava na primeira, está na última. Nessas 8 aqui, o Espírito Santo colocou em último lugar. Não sei se essa ordem tem algum valor, mas seja como for, está tudo no buraco só. A parte que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quero terminar a minha reflexão. Eu disse que eu ia falar 11 minutos, na verdade, falei 20. Falei 15, 20 minutos. Não deixe lugar ao diabo. Amém, querida? Amém? Você pode dizer amém? É a Bíblia que diz, não deixe lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é dar lugar ao pecado. E aí, pode ser que quando eu me embriago, eu esteja dando lugar ao diabo.
coisa triste é morrer um crente de acidente de carro. Eu conheço um crente, filho de pastor, que morreu bêbado, bateu com o carro e morreu. Estava bêbado, foi. Ele e o amigo dele, morreram os dois na hora, lá em São Paulo, bêbado. E se fosse pastor, hein? Ainda só filho do pastor já era terrível. Não deu lugar. Eu conheço um filho de pastor, músico no púlpito, tocava no púlpito, ministrava no púlpito. Aí no carnaval foi lá para Macaé. Aí daí foi num baile de carnaval. Aí houve uma briga lá, o rapazinho está lá, coitado. Primeira vez que vai num baile de carnaval, está lá, coitado, aproveitando a vida. Jovem, de 20 e poucos anos. Aí teve uma briga lá de dois vagabundos, um deu um tiro, pegou a bala na nuca do cara, pá, caiu morto. Logo, o crente morreu, cara. Não era para ele morrer, ele atirou no outro, pegou no rapaz crente, morreu. Morreu na hora errada, no lugar errado, porque estava fazendo coisa errada. Às vezes o castigo demora. Aí, no outro dia, saiu lá, na primeira página do jornal, filho do pastor morre em baile de carnaval. Coitado do rapaz. Vamos ficar de pé? Que Deus os abençoe. Amém? Glória a Deus! Quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem ouvido, que não ouça. Quem tem ouvido, ouça. Essa palavra do velho pastor amigo seu, que só quer teu bem, que quer o seu melhor. Eu quero o seu melhor. Eu não quero fazer a sua cabeça para você ser um tolo. Quero que você seja uma pessoa inteligente, capaz, racional. Viva o Evangelho em qualquer lugar que você estiver. Viva com transparência, com a verdade, e que cresça na graça e no conhecimento. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Tu és o Senhor das nossas vidas. Pai, que essa reflexão tão simples, tão singela, mas tão relevante, tão importante. Não estamos aqui jogando conversa fora. Estamos aqui querendo jogar conversa, palavras, no coração e na alma dos meus irmãos. Pai, que todos saiam daqui determinados em servir a Deus, em espírito e em verdade, um Deus santo, verdadeiro e justo, um Deus amigo, presente, Emanuel. Pai querido, completa a tua obra nas nossas vidas de cura, de saúde, de paz, de renovo. Abençoa cada um aqui, Senhor. Tu sabes da necessidade de cada irmão, de cada amigo que aqui vem. Que ao sair deste lugar, Senhor, tem todas as suas necessidades supridas pelas mãos amorosas e poderosas do eterno Deus. Pai amado, leva-nos em paz, dê-nos um dia na tua presença, livra-nos do mal, completa a tua obra, Senhor, aquilo que eu não sei fazer, não posso fazer, não tenho a mínima capacidade para fazer, que o Espírito Santo faça na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Querido, meu abraço, que Deus te abençoe rico e abundantemente. Amém.